Olá, seja bem-vindo a mais um programa politicamente correto do jornal Terras de Gaia. Hoje vamos ter o prazer de falar com alguém que, sendo natural de Campanhã, vive em Pedroso, mas a sua atividade profissional cinge-se numa local que é Mafamude e Vilar de Paraíso. Tem 59 anos, está na profissão que é diretor de uma escola, fez um percurso académico, diria, sólido, bacharelato em Educação Física, licenciatura em Desporto e Educação Física, mestrado em Ciência do Desporto, pós-graduação em Administração e Gestão Escolar, além da sua função como diretor, várias funções ao longo da sua carreira, onde se incluíram professor do ensino básico e secundário, professor do ensino superior, formador de professores e do IFP, técnico superior da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, gestor e administrador de empresas de desporto e exercício físico, sendo atualmente também vice-presidente da Associação dos Profissionais de Educação Física e Desporto do Porto. Devo dizer, em abono da verdade e fazendo uma declaração de princípios, a pessoa com quem hoje vamos falar é minha amiga. E talvez por isso para mim seja um pouco mais difícil falar e distinguir os dois papéis. Vamos falar da história da ESAG, Escola Secundária Almeida Garrett. Nasceu em 64 e é a junção de duas secções, não se pasmem, masculina e feminina, de Alexandre Herculano e do Liceu Rainha Santa Isabel. Em 1966, passou ao Liceu Nacional de Vila Nova de Gaia. Provavelmente muitos de vocês ainda hoje tratam a Escola Almeida Garrett por o Liceu de Gaia. Para além desta parte histórica, a ESAG teve no seu passado recente e desde 2013 como diretor o Paulo Mota. Olá, Paulo, sejas bem-vindo ao programa Politicamente Correto. A primeira pergunta que eu gostava de te colocar, provocação. O ser humano é mais influenciado pelo local de nascimento, origem, ou pela sua evolução e formação ao longo da vida, caminho? Muito bem, muito boa tarde e antes de mais, obrigado pela coragem que tiveste em me convidar. Não é? Portanto, já disseste que a nossa amizade é sólida e é algo que aprendemos a consolidar e por isso muito obrigado por teres acreditado que eu podia participar num programa que eu tenho acompanhado e que está muito bem construído e portanto provavelmente a tua amizade levou-te também a teres o prazer de me convidar. Ora bem, isto é uma pergunta, é provocadora mesmo, não é? Portanto, porque, na verdade, eu começaria por aqui. Portanto, o Liceu de Gaia, que tem como patrono Almeida Garrett, que todos conhecemos, né, que também andou por aqui por Gaia, nasceu no Porto e viveu em Gaia. Curiosamente foi o que aconteceu comigo, não é? Eu nasci no Porto e criei-me, acabei de me criar e vivo em Gaia. Portanto, vivo em Gaia há quase 46 anos. E, na verdade, há aqui uma dualidade complexa. Portanto, se eu tive muita relutância em mudar do Porto para Gaia, portanto, na altura lembro-me de dizer aos meus pais, pá, por onde é que como é que eu vou sair daqui? Portanto, campanhar a Porto, próximo do Estádio das Antas, na altura, que alguma coisa também me diz na minha formação. Todos os meus companheiros e meus amigos eram do Porto. Mas na eventualidade e na impossibilidade de alterar aquilo que os meus pais definiram, eu podia-lhes uma coisa, ao menos deixem-me continuar a estudar no Porto. E, portanto, curiosamente, também ligado à história da escola que me acolheu há 37 anos, digamos que eu estudei no Alexandre Herculano, que está na gênese
do liceu, na altura, portanto, quando houve a junção da parte masculina do Alexandre Herculano com a parte feminina do Rainha Santa Isabel, que nós aproveitávamos de vez em quando para, do alto do Alexandre Herculano, espreitar as meninas. E, portanto, dizer-te que, neste momento, sinto-me um gaiense, portanto, perfeito, embora Gaia se confunda com o Porto, mesmo em conversas até com alguns estrangeiros ligados à educação que se relacionam comigo. Portanto, quando se referem à nossa escola, a nossa escola está no Porto, portanto, não está no Porto, está em Gaia, não é? Mas é como o vinho do Porto, não é? O vinho do Porto também se chama Porto e estagia em Gaia, não é? Portanto, há um conjunto de situações e a provocação que me dás é mesmo essa. Eu não esqueci a gênese que tenho, as raízes que tenho e que guardo com alguma nostalgia em Campanhã, mas há uma coisa que é fundamental. Eu hoje sinto-me um gaiense, sinto-me alguém que assistiu a uma evolução tremenda de Gaia, porque eu cheguei aqui com 14 anos, fui viver para Vilar de Andorinho, muito perto aqui da Vintes, muito perto do Parque Biológico, e eu disse, para onde é que eu vim? Eu vim para o fim do mundo, não é? Portanto, e por isso, digamos que hoje Gaia, embora seja ainda muito de alguma forma, com terras onde a agricultura ainda é uma verdade e uma realidade, Gaia está muito urbanizada, está muito, digamos assim, está muito naquela situação de nós percebermos que, de facto, assistimos a uma evolução e eu vou por aí, eu evoluí do Porto para Gaia e sinto-me absolutamente um gaiense, porque é aqui que tenho as minhas raízes. Digamos que as minhas filhas vivem em Gaia, portanto, os meus pais vivem em Gaia, portanto, eu diria que muito pouca família tenho, aliás, muito pouca mesmo tenho ainda em Campanhã, mas sempre que passo em Campanhã lembro-me daquilo que foi a minha infância, o início da juventude, o início da puberdade, mas guardo boas memórias, mas sinto-me gaiense, como disse. Em complemento desta provocação, eu gostava de saber se, para ti, que és professor, que lidas com alunos, que lidas com os pais, a diferença de onde nascemos e o percurso que fazemos faz diferença? Marca o destino de um aluno, marca o destino do ser humano, na tua opinião? Marca, mas eu diria que a pessoa, a individualidade é determinante. Eu uso muito aquilo que é a minha verdade, a minha realidade, o meu crescimento, o meu passado, e partilho isso com os meus alunos, dizendo claramente que nasci num local com alguma complexidade. Campanhã era um local com alguma complexidade. Campanhã era a freguesia mais pobre do Porto. Portanto, muitos dos meus amigos tiveram trajetos complexos. Portanto, digo-lhe isto com o meu exemplo na perspectiva de dizer que é possível, saindo de uma comunidade e de um ambiente social mais ou menos desfavorecido, porque eu não nasci em Versodouro, não é? Portanto, é possível ter-se um trajeto, porque todo aquele convívio que eu tive, eu lembro-me que na escola primária, portanto, na 4ª classe, eu tinha jovens colegas meus com 15 anos e com 16. Eu tinha 9, não é? Portanto, isto quer dizer que esta fragilidade, esta realidade, esta dureza, esta vivência de algo que não é colorido, completamente colorido, influencia-nos, mas nós somos determinantes no nosso destino. Nós conseguimos ser determinantes com a ajuda dos nossos pais, com a ajuda das famílias, conseguimos traçar um trajeto que, de alguma forma, eu não me lembro de alguém da minha infância ter seguido carreiras académicas. Não me lembro mesmo, não é? Portanto, e peço desculpa se alguém seguiu, que eu não me lembro, não é? Porque, de facto, todos os meus amigos daquela infância complexa, com meios complexos, onde havia graves problemas, mesmo de marginalidade, não é? Eu estava com eles, convivia com eles, e é possível ser-se diferente,
sem perder a amizade e o convívio, mas ser-se diferente naquilo que são as ações, os valores, os princípios. E por isso aproveito muito desta realidade para passar aos meus alunos num lema que a minha escola tem, curiosamente, que é de aprender a ser. Portanto... Uma segunda provocação. Atualmente o Ministério da Educação deveria alterar a sua designação ou mantê-la, ou seja, a escola é local de aprendizagem e a família é local de educação, valores, princípios, regras, que tu acabaste de dizer. Qual é a tua opinião? Ora bem, eu não tenho dúvidas que a família, portanto, é o baluarte daquilo que são as bases da nossa essência. Portanto, não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Contudo, a escola, sendo um local privilegiado de aprendizagem, é também um local de coeducação, não temos dúvidas nenhumas. Ou seja, há aqui um dilema complexo, muitas vezes, porque os valores que vêm de casa colidem com os valores que a escola reclama. Muitas vezes se cria autênticos conflitos entre aquilo que é o trabalho da escola, que muitas vezes não é acompanhado com o trabalho que se faz pelas famílias e pelo próprio meio onde o aluno se insere. E isto às vezes é um conflito para o aluno. Não é? Mas os pais não têm direito a que a escola dê educação aos filhos? É essa a função da escola? Não. A função da escola não é dar educação. A função da escola é coeducar. Porque a função da escola, de facto, estava a dizer isso, portanto, muitas vezes existe um conflito entre aquilo que a escola reclama, como sendo princípios e valores, com aquilo que a família defende e pratica. E quando um jovem, e por isso é que eu digo o cuidado que a escola tem que ter, quando um jovem vem com valores e princípios que não são os valores que estão validados na escola, eu imagino-me, portanto, um jovem, uma criança ou um jovem, que em casa recebe um conjunto de valores e princípios e que chocam com aquilo que a escola reclama e naturalmente fica baralha qualquer um, não é? Portanto, e baralha uma pessoa que está em formação, em crescimento, digamos assim, está a beber aquilo que a sociedade lhe está a dar. E a escola tem aqui um papel determinante que tem que ser validado pela família e nem sempre acontece, que é trabalhar estes princípios e valores porque se acredita que os princípios e valores que a escola está a transmitir são princípios e valores que vão ser determinantes naquilo que vai ser a vida social, cívica, não é? De um qualquer cidadão. E por isso, a família tem esse direito, a escola não é um local puro de educação, mas eu acredito que é um lugar de coeducação. Portanto, não defendo, nem partilho a ideia que a escola é pura e apenas de aprendizagem. Não, é de aprendizagem e de coeducação. A coeducação só é possível quando a parceria entre a escola e a família é uma realidade. Quando a família não valida o que a escola reclama. E quando, objetivamente, o aluno está em contraponto com aquilo que são os valores e os princípios e a família está em contraponto com os valores e os princípios da escola, pois temos aqui um conflito complexo e difícil de resolver. Podes caracterizar a tua comunidade escolar? Quantos é que são? Quem são? O que é que fazem? Ora bem, nós somos de facto uma comunidade, porque somos uma escola não agrupada, como sabemos as unidades orgânicas deste país, que são 812 a 813. Umas são agrupamentos de escolas e outras são escolas não agrupadas. A nossa escola é uma escola não agrupada. Portanto, digamos assim, vive sozinha. Não é? E tem uma comunidade de 1.430 alunos. Portanto, estão organizados em 54 turmas. Temos uma comunidade docente de 120 professores. E temos uma comunidade de pessoal não docente de 41 assistentes entre operacionais e técnicos. Digamos que somos uma grande comunidade para um espaço como aquele onde está implantada a Escola Secundária Almeida Garrett, ou se calhar, porque os miúdos é assim que tratam, o Liceu de Gaia. Não é? E digamos que é uma comunidade que inclui e recolhe alunos de várias freguesias. Mafama de Vilado do Paraíso, fundamentalmente, e depois Oliveira de Douro, Avintes, Santa Marinha, vai buscar alguns alunos a Vilar de Andorinho, não é? Portanto,
vai buscar alguns alunos ao Porto, não é? Vai buscar outros a Espinho, e vai buscar outros a freguesias mais da periferia, não é? Estamos a falar de alguns de Olival, de Estume, de Lever, mas o grosso é, de facto, Mafamudo, Vilar do Paraíso, Oliveira de Ouro, Vilar de Namorim e Avintes. Uma questão de curiosidade, dessa comunidade toda, quantos, ou em percentagem, são os não portugueses, hoje que se fala tanto na diversidade e em outros temas fraturantes que não os vamos abordar? Sim, sim. Nós temos cerca de 10% digamos assim, de não nacionais. Não nacionais. Portanto, seguem um bocadinho a linha do que aquilo que acontece em termos de país. Sim. Sendo que há zonas do país onde a população de não nacionais é superior já à de nacionais. E dizer que destes cerca de 10%, de cento e vários alunos, a esmagadora maioria deles são de origem brasileira, não é? Portanto, aliás, também não é incomum, porque é característica em vários setores da nossa atividade. E por isso levou-nos, inclusivamente no nosso projeto educativo e na nossa ação, a criar aquilo que é, digamos assim, o clube da interculturalidade, não é? Portanto, porque de facto é emergente, é uma situação que é verdadeiramente importante e há que acolher esses jovens, há que acolher as famílias. Muitos deles não são lusófonos, não é? Portanto, não falam a nossa língua. E, portanto, a barreira da língua às vezes é complexa, não é? Portanto, estamos a criar um processo de inclusão e de integração que passa muito também por aproveitar, entre aspas, aquilo que são alunos que já estão cá, que falam essas línguas, não, e que já falam a nossa língua, como, digamos assim, como mentores, não é? Na perspectiva de acolher alunos. Portanto, estou a falar, por exemplo, de ucranianos, que nós temos alguns ucranianos. Nós já temos aqui ucranianos que falam muito bem português. E, portanto, é fundamental que os pares sejam, portanto, quem faz a maior parte do acolhimento, na perspectiva de lhe transmitir os nossos valores, os nossos princípios, a nossa língua, os nossos costumes. E, portanto, por isso estamos a conseguir conviver bem com esta pluralidade, aliás, que é uma realidade social, não é? Portanto, nós hoje temos o mundo aos nossos pés e à distância de um cliquezinho, não é? Portanto, e por isso... Deixa-me só outra pequena provocação. À distância de um clique, à distância de um telemóvel. O telemóvel deve mesmo ficar dentro da sala, fora da sala e dentro da escola, ou nem deve entrar dentro do espaço escolar? Ora bem, eu aqui também tenho muito a ver comigo, mas na escola que dirijo e que é a minha casa, não é? Portanto, digamos que eu não sou muito pelas proibições. Há regras, naturalmente, não é? Portanto, há regras, mas relativamente aos telemóveis há uma coisa interessante. Os telemóveis, portanto, o Ministério mandou algumas orientações e naquilo que meia orientação, não é? Relativamente àquilo que é a nossa realidade, nós só temos terceiro ciclo de ensino secundário, não é? Portanto, não temos os mais novos. Portanto, estamos a falar de jovens que entram ali com 11 anos, 11, 12 no sétimo ano, e saem com 18 anos, 17, 18. E, portanto, as orientações do Ministério era dar voz aos alunos, que os alunos do ensino secundário deviam ser participantes naquilo que são as decisões. Ora bem, isso para nós não é novo porque nós já temos essa prática. Portanto, os alunos... Já lá vamos falar dos projetos. Têm essa voz e gostamos muito de os ouvir, e quando digo gostamos, gosto muito de os ouvir. E, portanto, consultámos os pais, consultámos a comunidade escolar profissional, os professores e os não docentes, e consultámos os alunos. E, curiosamente, portanto, a decisão foi unânime. Nós não vamos proibir os telemóveis. Os telemóveis são equipamentos absolutamente fantásticos na sala de aula, porque são equipamentos 1000 vezes superiores àqueles que nós tivemos quando estudávamos. Primeiro, não tínhamos computador, tínhamos a máquina de escrever. E quando surgiram os primeiros computadores, que tu te lembras bem, portanto, os telemóveis são 1000 vezes superiores àquilo que... Portanto, ou seja... E quando digo os telemóveis, não é bem o telemóvel, é o smartphone, é o equipamento. O equipamento. Portanto, dentro da sala de aula, o aluno usa o equipamento. Quando o professor reclama para usar, caso contrário, ele tem que o depositar numa caixinha que lá está para não se tentar.
E nos intervalos não proibimos, fizemos outra coisa, em uma decisão unânime. Portanto, o que é, vamos, já estamos a fazê-lo, promovemos outras atividades nos intervalos que possam motivar e atrair os alunos para as fazer, e os alunos também sugeriram, acompanhado pelos pais e pelos professores, de divulgar nos nossos meios de comunicação, nos LCDs que temos distribuídos pelos espaços escolares, onde passam notícias e onde passam algumas informações, vamos divulgar aquilo que são, e que está cientificamente provado, que são os malefícios do uso intensivo de tecnologia, de ecrãs, portanto, aquilo que pode fazer de nefasto, aquilo que pode trazer de nocivo para o estudante. Agora, não vamos proibir, porque a proibição é uma coisa que me aflige neste caso. Porque nós proibimos 5 minutos ou 10, ou múltiplos de 10 minutos que são os intervalos, ou de 5 ou de 20, e depois eles saem da escola e vão recuperar os 20 minutos e os 10 e os 15. Portanto, não faz qualquer sentido. Faz sentido dar-lhes informação acerca dos malefícios, dizer-lhes que há vantagens no uso também para pesquisa, para, enfim, para comunicação, para o que for, e darmos alternativas para que eles sejam mais, enfim, sejam motivados a fazer outras coisas, e repare, desde os jogos, desde a prática física, desde atividades que podem fazer em grupo que nós já fazemos na escola, mas que vamos intensificar, para que o telemóvel seja, de facto, assim, mais vale fazer aquilo, porque o telemóvel eu tenho tempo de fazer. É para ser utilizado como uma ferramenta e não para... Absolutamente. Gostava agora, Paulo, de falar, que nos falasses um bocadinho sobre... Tu tens tantos projetos e estás na direção desde 2013, o Meu Bairro, Minha Rua, a bandeira da ética, o prémio EDP Escolas Solidárias, a Escola Saudável, o projeto Garregime, que ganhou prémios em Portugal e no estrangeiro. Fala-nos um bocadinho o programa Erasmus, que muitas vezes temos a ideia que só se aplica no ensino superior, nas faculdades, mas que vocês têm e com resultados. Fala-nos um bocadinho destes projetos. Ora bem, a escola é uma entidade dinâmica, portanto, é uma entidade que, de alguma forma, ultrapassa aquilo que é manifestamente a sala de aula. Portanto, a sala de aula é um espaço, não é? E, portanto, a importância que os projetos têm é dar a oportunidade que nem sempre a sala de aula dá de nós sermos autênticos, de nós criarmos, de nós sermos alguém que participa na concepção de algumas coisas. Muitas vezes a sala de aula traz pacotes pré-determinados, traz matérias, traz organizações que não podem ser alteradas porque há programas a cumprir. Portanto, há professores que já estão mais, enfim, já estão mais soltos dessa formalidade. Mas ainda há professores que são... E nem está bem, nem está mal. É assim. É o estilo. O projeto o que é que dá? O projeto dá vida. O projeto dá a oportunidade de o aluno fazer, aprender. E é curioso, porque a esmagadora maioria dos alunos que participam nestes projetos tem sucesso escolar. E então... Portanto, a velha máxima que lhe rouba tempo é um falso problema. É um falso problema, porque está provado, há vários estudos... Cria-lhes foco, provavelmente. Há vários estudos que comprovam... Aliás, eu até vou dizer outra coisa antes. Um dos receios das pessoas que se aposentam é: e agora o que é que eu vou fazer do meu tempo? Portanto, a gestão do tempo é algo que é difícil quando não há tarefa. Quando não há tarefa, nós não sabemos como ocupar o tempo. E, portanto, os alunos que têm o tempo mais ocupado, tendencialmente, são alunos com mais sucesso. Porquê? Porque têm que, objetivamente, ter tempo para todas as tarefas que têm que fazer. Aquele jovem que tem a escola, que tem as aulas, e depois diz: eu agora tenho a tarde livre, portanto, eu agora vou aproveitar e vou aqui ao café, e vou agora... Portanto, a tendência para adiar um compromisso está muito presente quando eu acho que tenho o tempo. Pois eu não tenho tempo ocupado. Portanto, se eu tiver o tempo ocupado... Vão proscrinar desnecessariamente, não é? Se eu tenho o tempo ocupado, eu sei que às 15 horas eu tenho música. Às 15 horas eu tenho Instituto de Inglês.
às 15 horas eu tenho o projeto Garrett Gym. Portanto, se eu tenho se eu tenho às 15 e saio às 13, das 2 uma, ou faço alguma coisa das 13 às 15, que tenho que fazer, porque das 15 às 17 eu não posso. Portanto, e nessa perspectiva, essa máxima de o meu filho faz muitas coisas, pode ter outro tipo de consequência, né? Eu não defendo que o miúdo faça aulas, música, dança, desporto, quer dizer, o fazer muita coisa pode não ser o melhor. Agora, ter o tempo ocupado com algumas coisas, não é? E repare, e se essas coisas forem coisas da escola, os projetos da escola, necessariamente que os projetos têm uma intencionalidade. Os projetos não se afastam dos valores da escola, os projetos não se afastam dos princípios da escola e os projetos intencionalmente têm algo que tem a ver com o compromisso. E se eu tiver um compromisso, se eu tiver um compromisso com um estudo, eu sou estudante. Se eu não tiver compromisso com um estudo, eu sou aluno. E a diferença entre aluno e estudante É uma coisa tipo... e frequentam o mesmo espaço. Deixa-me, na sequência do que estás a dizer, e porque tenho a felicidade de conhecer as tuas filhas, o que é que tu, ou de que forma, é que sentes ou não que podes ter influenciado os destinos profissionais dela, sendo certo, para os telespectadores, que estamos a falar de uma pediatra e estamos a falar de uma veterinária. Tiveste alguma influência nisto? A tua forma de estar, o facto de estares ligado ao ensino, teve alguma influência ou de todo? Não houve nada? Queres partilhar a tua experiência? Sim, e é verdadeira, não é? A que vou partilhar, obviamente, não é? Portanto, a mais velha, a Fábia, portanto, desde muito pequena, que com as bonecas dizia que queria tratar das bonecas e eu vou ser o doutor das bonecas. E, portanto, essa, digamos assim, essa ideia que ela construiu foi uma ideia que eu fui alimentando à medida que ela ia dando espaços. Portanto, ela ia dando espaços e, naturalmente, ela foi dando e eu fui dando-lhes, eu fui abrindo-lhe as portas e fui dando-lhe as condições para ela ser. E, curiosamente, vou partilhar isto contigo e com os telespectadores, que é o seguinte. A Fábia sempre foi uma aluna, muito boa aluna, não é? Portanto, academicamente muito boa aluna. E quando portanto, concluiu o 12º ano, fez o último exame e no último exame ela chegou a casa e disse: pai, eu tive uma branca e eu não vou conseguir. E a Fábia não conseguiu. A Fábia tirou uma nota que nunca tirou na vida académica dela. Não é? E não entrou em medicina. E, portanto, aquilo que eu vou dar é um conselho também aos pais que nos estão a ver e que ainda têm jovens a estudar. Não é? As palavras para a minha filha foi o seguinte: filha, não tem problema, não conseguiste hoje, mas vais conseguir amanhã. Não tem problema, acontece. Portanto, foi um assim, eu conheço-te. Tu não és esta nota. Não é? Portanto, e por isso amanhã vais conseguir. Portanto, abrir-lhe as portas e dar-lhe as condições para que ela no ano seguinte continuasse o seu percurso e ela no ano seguinte entrou no curso de medicina. Portanto, essa a história da Fábia é esta. Da Inês. A Inês foi sempre, a Inês é diferente, não é? Portanto, sempre assim, ali com algumas dúvidas e a coisa surgiu-lhe mais tarde. Com um episódio que não vale a pena partilhar aqui, a determinada altura, eu dei uma cadela à Inês, para compensar uma perda que ela teve na vida. Não é? E ao dar-lhe a cadela, ela afeiçoou-se de tal forma a cadela. Além disso, portanto, os avós maternos também tinham uma cadela. Portanto, ela afeiçoou-se de tal forma aos animais que um dia disse: eu quero ser médica dos animais. De forma mais tardia, já ali nos 11 anos, a Fábia mais cedo. E, portanto, a única coisa que eu fiz foi abrir as portas. Portanto, foi seguir. E penso que lhe abria as mesmas portas se elas quisessem ser outra coisa qualquer. Se elas quisessem ser uma coisa qualquer que às vezes os pais acham que os filhos não devem ser, não é? Por exemplo, eu não estou a ver as minhas filhas a ser
eletricistas, mas se eu tivesse um filho, via o eletricista. Portanto, quando um filho, às vezes, é o conselho que eu dou aos pais, eu tenho muitos alunos que a ansiedade que têm na escola advém das expectativas dos pais. Porque os pais querem que o filho seja aquilo. Olha para o teu irmão mais velho, olha para o teu primo, olha para o teu tio, olha para mim, que nós somos isto, mas nós não somos iguais a ninguém. Portanto, o sonho, as pessoas são muito mais felizes quando seguem sonhos e quando os alcançam são pessoas absolutamente felizes. Porque nós conhecemos, e tu também conheces, pessoas que tiram cursos fantásticos e que são frustrados na vida e que não fazem o que gostam, não são felizes. E muitas vezes essa infelicidade leva até a coisas que não vamos falar agora, porque leva a fins que são muito tristes. Portanto, o conselho que eu dou é abrir as portas. Portanto, abrir as portas e fazer com que o sonho aconteça. E os sonhos acontecem quando nós abrimos as portas e proporcionamos. Paulo, deixa-me fazer um flashback. O tempo corre. Quais foram os teus principais desafios que tu encontraste ao assumir a direção da ESAG em 2013? Eu faço uma pequena introdução que é esta. Eu nunca equacionei ser diretor de uma escola. Nunca. Portanto, portanto isto surgiu por uma situação de apresentação do antigo diretor. Na altura, portanto, em 2012, ninguém se movimentou para assumir a direção e eu apercebi-me que poderia haver alguém de exterior à escola que podia vir dirigir uma comunidade que não conhecia. E então foi um desafio assim muito, digamos assim, muito no vamos ver o que isto vai dar. Fiz um curso de pós-graduação, foi aí que fiz o curso de pós-graduação para que me inteirasse mais de como as coisas funcionavam. Sempre estive ligado às lideranças intermédias, mas tinha Desculpa uma... a interrupção. Foste obrigado a fazer ou por iniciativa própria? Por iniciativa. E as pensas tuas? Claro. Porque na altura não era obrigatório ter esse curso. Portanto, fui porque se eu ia para uma situação qualquer, tinha que perceber alguma coisa de como as coisas funcionavam, para além daquilo que passa a expressão desportiva, o cheiro do balneário, não é? Portanto, seria diferente se não tivesses feito essa formação específica de gestão escolar? Teria sido diferente. Teria sido uma abordagem mais com menos rede. Mas tinha uma condição, era que a subdiretora do antigo diretor continuasse comigo. Portanto, e fiz-lhe uma pergunta simples, não é? Portanto, isto foi determinante. Portanto, era uma colega, nunca trabalhei com ela em termos de direção, mas entrei no gabinete de direção e fiz-lhe uma pergunta. Se eu me candidatar e se eu ganhar, tu ficas comigo na minha equipa? E ela respondeu que sim, então eu vou-me candidatar. E, portanto, e os desafios ao longo desta caminhada foi tentar perceber que, portanto, eu era um filho da casa, portanto, e eu cheguei ali muito novo, com 20 e poucos anos, não é? Portanto, tive um antecessor que fez um excelente trabalho, portanto, naquela escola, deu-lhe tradição, deu-lhe cultura, deu-lhe projeção. E o meu maior desafio era assim, eu não posso deixar cair esta imagem, não é? Portanto, não vou dizer se a imagem caiu ou se não caiu, as pessoas estão aí, não é? Portanto, mas de qualquer maneira, o meu grande desafio é fazer daquela instituição, fazer com que a tradição, a cultura e a história que tem seja, pelo menos, tão colorida como foi no passado. Qual é a diferença que tu sentes? Porque há bocado falaste dos agrupamentos e da forma como o parque escolar está organizado. Qual é a diferença que tu sentes entre a tua ESAG e as outras escolas, até porque convives, por força das circunstâncias, com outros diretores de outras escolas e de outros agrupamentos? Qual é o elemento diferenciador? Porque é que ainda se fala no Liceu? Ora bem, o Liceu fala-se por uma... Eu vou começar pelo fim, porque normalmente começa-se pelo início, mas vou começar pelo fim. Fala-se no Liceu porque o Liceu tem uma carga cultural absolutamente inacreditável. E grande parte dos encarregados de educação dos alunos atuais da escola são antigos alunos do Liceu. E por isso... Aquela tradição, aquela exigência, aquele rigor, e eu lembro-me, daqui a uns anos a esta parte, há 2 décadas ou 3, não era fácil entrar-se no Liceu. Era uma coisa difícil de entrar. Porque se entrava
Portanto, a coisa não era tão democrática como é agora, entrava-se com notas, ou tinha classificações, não estou a falar de notas, não é? Ou tinhas classificações ou não dava, e dizia-se, pá, ali é impossível, aquilo eles ali são muito exigentes, são muito rigorosos, e portanto, a carga do liceu, porque como sabemos havia o liceu e havia a escola industrial, não é? António Sérgio. E, portanto, a carga liceu, dos miúdos chamarem liceu, não é porque leram, é porque em casa se fala assim, não é? Se fala, tu vais para o liceu, tu tens que ir para o liceu. Aliás, a ESAC tem a particularidade de fazer com alguma regularidade, chamar ex-alunos que estão colocados em lugares, vamos dizer com toda a franqueza, de destaque na vida social do nosso país, e essa também é uma forma de passar a tradição e a cultura que eles beberam? Certo. Aliás, não é só pessoas com destaque, normalmente é uma dinâmica que fazemos com profissionais que foram ex-alunos, mas curiosamente nós temos muitos alunos que estão em lugares de destaque, não é? Portanto, é verdade. E, portanto, isso é uma forma de dizer aos alunos que é possível fazer-se um caminho, se fizermos um caminho na escola. Se fizermos um bom caminho na escola. E por isso levamos já pessoas de... É possível ter sorte, não é? Se tiver muito trabalho. Claro. Portanto, a sorte não acontece, a sorte procura-se, a sorte acontece para quem faz por isso. Mas revisitava aquilo que estavas a perguntar em relação aos agrupamentos. De facto, os meus colegas, nós temos em Gaia 14 agrupamentos e 4 escolas não agrupadas. Portanto, temos 32 mil alunos em Vila Nova de Gaia. Não é? Tem mais alunos do que algumas freguesias e algumas cidades de habitantes. E, portanto, aquilo que está aqui em causa é assim, eu nunca seria diretor de um agrupamento. E os meus colegas sabem disso. Tiro o chapéu aos meus colegas que são diretores de agrupamentos. E por um motivo simples, eu não acredito nos agrupamentos. Eu acredito numa escola, acredito numa gestão e numa liderança de proximidade. Porque os meus alunos sabem quem eu sou e eu falo com eles no momento. Portanto, não tenho que me deslocar para resolver situações, para ajudar. Portanto, e como sabemos, portanto, a criação dos agrupamentos não teve em si uma gênese pedagógica, teve em si uma gênese economicista. Não é? Deixa-me ir à parte económica e restante. A autonomia da escola, na tua opinião, faz sentido ou de todo estamos-nos a afastar daquilo que poderia ser mais produtivo para os alunos, para a comunidade e até para o local onde estão inseridas as próprias escolas? Eu não tenho dúvidas. Eu acho que a escola mais autónoma era mais proativa, mais ativa, mais eficiente e mais eficaz. Portanto, não tenho dúvidas disso. Os sucessivos... Com orçamentos participativos e com pais e não só, toda esta comunidade envolvida, passa a redundância. Eu sou defensor de uma autonomia, passa a redundância, mais autónoma, porque nós temos, portanto, nós temos aí, sai nas parangonas que as escolas têm autonomia. Não é verdade, não é? As escolas têm algumas nuances, têm algumas situações... Queres dar algum exemplo de possíveis autonomias, ou o que é que isso podia se traduzir na prática do dia-a-dia? Eu posso... Um colega teu, professor, podia dar aulas em 3 escolas diferentes para ter o horário completo, que é sempre chavões que ouvimos na parte da educação? Sim. Uma das coisas que, por exemplo, deveríamos ter era a autonomia, por exemplo, de contratação. E as pessoas têm muito medo. As pessoas têm muito medo porque se presume que se as escolas tiverem autonomia para a contratação, a corrupção, o compadrio, não é? Vai influenciar a contratação. Agora, eu pergunto o seguinte. Gerir uma escola, portanto, a nossa escola tem um orçamento de 9 milhões de euros, não é? Gerir um orçamento de uma escola, de uma instituição pública, de uma empresa pública, é assim tão diferente de gerir uma empresa privada? Portanto, ou seja, a pessoa que é gestora de uma empresa pública vai gerir mal para ter um recurso mau para que a coisa corra mal? Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. E as pessoas têm medo. Não, se o diretor tiver autonomia para contratar, claro, vai contratar o primo, o tio, portanto, e nós temos um pensamento que anda ao contrário. Porque agora, repare-se o seguinte, quando há um professor que não é validado
embora esta validação, eu ponho entre aspas, porque os pais não podem validar professores. Quem valida são profissionais da educação e avaliadores de professores. Os pais não são avaliadores de professores. Os alunos também não. Portanto, os pais e os alunos avaliam quando a situação não corre bem, o professor não é simpático, o professor não... Pronto. Vamos ver. Se os professores forem todos validados pelos pais, forem bons professores, bons profissionais, o mérito é aquilo que caracteriza a sua prática, vai haver algum conflito entre escola e pais, escola e alunos? Não há. Portanto, vai haver algum diretor que contrate um professor que não é válido para, de alguma forma, ter problemas Porque, repare, eu sou favorável a que... Estamos a falar num exemplo de autonomia. Eu sou favorável a uma contratação, mas a contratação não é, digamos assim, tinha que ter requisitos. E os requisitos que eu defendo são simples. Vamos aqui imaginar que eu queria te contratar para professor, porque tu eras um professor, independentemente, nós somos amigos, toda a gente sabe. Mas o professor tinha que ser validado pelo departamento, pelo coordenador de departamento, tinha que ser validado pelo Conselho Pedagógico e tinha que ser validado pelo Conselho Geral. Portanto, tinha que correr todas... Eu era assim, o Ângelo, eu valido o Ângelo, quero contratar o Ângelo. É professor de português. O departamento observava-te e via-te, sim senhor, pronto, o currículo, etc. Ok. Vai a Conselho Pedagógico, porque é o órgão que pedagogicamente superintende as escolas. E vai a Conselho Geral, que é o órgão que superintende a escola. Portanto, onde é que está aqui o compadrio? Onde é que está aqui... Portanto, a autonomia que as escolas não têm hoje, por exemplo, hoje se eu perder um professor, eu tenho que o contratar pelas vias que estão instituídas, como sabemos há um déficit de professores objetivo, não é? Mas o ensino privado não tem déficit de professores. O ensino privado não tem falta de professores. Portanto, alguma coisa se explica. Paulo, com muita pena minha, estamos a chegar ao fim da nossa conversa e gostaria de colocar a questão que se calhar não é politicamente correta, mas que não a deixe de fazer, sabendo que tu estás no último mandato. Que legado gostaria o diretor da ESAG de deixar ao terminar as suas funções, sabendo que não trabalhas sozinho, mas qual é o legado que tu gostavas de deixar? Não, ora bem, eu estou a terminar o meu terceiro mandato, ainda posso ter um quarto, né? Portanto, mas no limite estou a 4 anos e qualquer coisa de poder continuar como diretor desta escola. E como disse, se eu não for diretor desta escola, não sou diretor de mais escola nenhuma e não serei. Em tese, os anos que me faltam, se eu saísse, se o Conselho Geral não me reconduzir, né? Neste momento, eu não me candidato a outra direção de escola, portanto, eu serei professor na escola que é a minha casa, não tem problema. O legado que eu quero, portanto, eu tenho uma equipe, eu jamais faria o que faço e com a qualidade que faço sem os 3 colegas que me acompanham na minha equipa, sem a equipa de líderes intermédios que tenho e sem os restantes recursos humanos que tenho. Agora, o legado que eu gostaria de deixar era que quando sair as pessoas digam que, como disse há pouco, e para ser coerente, eu quero que a escola fique no patamar que estava, mantendo as raízes culturais, mantendo os costumes, os princípios e os valores, porque mais do que fazer aprender a ser estudante, para nós é fundamental que se aprenda a ser um bom cidadão, não é? E por isso, aquilo que eu gostaria era que, eventualmente, quando sair, se dissesse que aquela pessoa que passou por ali, durante 16 anos a liderar a escola, se eu for diretor mais 4 anos, era dizer que a escola evoluiu, a escola não regrediu, porque esse é o meu principal objetivo, não é? E que as tradições de uma escola rigorosa, de uma escola onde os princípios e valores ainda se mantêm naquilo que é o pilar da educação, não é? Da educação e do sistema de aprendizagem, e dizer-se que o Paulo passou por ali e deixou uma escola em boas condições, deixou uma escola com recursos humanos felizes,
e deixou uma escola com alunos felizes também e com sucesso. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado eu, e foi um prazer. Muito Obrigado. Muito obrigado. Caro telespectador, pedi desculpa do princípio, termino a pedir desculpa se qualquer coisa correu menos bem. Hoje o convidado é algo de muito próximo e de alguém com quem tenho muita consideração e que tenho o grato prazer de poder chamar de amigo. E por isso convido que para o próximo programa, que vamos ouvir uma outra personalidade do Concelho de Vila Nova de Gaia, com influência, com trabalho, com algo para partilhar do nosso Concelho, e por isso continuo a visitar as terras de Gaia, continuo a visitar o nosso Concelho, e até lá, fique bem, bem-aja, e até um dia destes.